Tudo bem? Eu sou a Bíblia e adivinha, hoje nós comemoramos o meu dia, o dia da Bíblia. Vamos contar uma história de uma menina muito curiosa que fez de tudo para aprender sobre mim. Ai, meu Deus, veio um monte de livro hoje, tem que pegar tudo para a Camille, né? Porque ela é uma menina bem curiosa. Eu espero que ela não esteja vendo aquele celular, né? Porque eu saí de casa, deixei umas coisas para ela fazer, né? Meu Deus, ainda bem que tudo que eu falo aqui é em pensamento, ninguém ouve. Nossa, a praça aqui hoje está cheia, olha. O povo tem que fazer, não, Jesus, só meus pensamentos, viu? Olha lá, as mulheres tudo pedindo que tá varrendo a calçada, meu Deus. Seu José Carlos ainda tá ali com os dominó. Olha, a mulher dele vem buscar, gente. Dona Wanda, meu Deus, mediu os outros, Senhor. Ai, deixa eu ir logo, porque eu tenho coisa pra fazer. Vou chamar minha filha aqui. Ô, Camille! Camille, minha filha! Ai, tá falando, Senhor, ela tá lá, com a cara no meio daquele celular. Chegar ali, ai. Cadê a chave? Nem tá aqui. Quer ver? Deixa eu abrir essa porta. E a menina deixou a porta aberta. A varanda como tá toda suja, gente. Os vizinhos tudo curiosos olhando na minha cara. Eu tô falando alto demais. Ô, Camille! Camille! Não tá ouvindo? Você não tá ouvindo, não? Tira esse trem do ouvido? Ai, eu não tava ouvindo, eu tava vendo vídeo. Menina, não falei que você ia lavar aqui a varanda, o cachorro cagou tudo aqui, você não limpou? Ai, eu esqueci. Você esqueceu. Mas esquecer esse trem aí, você não esquece. Tava cheia de coisa pra fazer. Como é que você fez o dia todo? Cara, porque eu passei ali olhando na sala, o cachorro rasgou todo o negócio lá e você não limpou. Tava vendo vídeo, minha amiga mandou muito vídeo pra mim. Ah, sua amiga mandou muito vídeo. Nossa, eu tô precisando de voltar direito, viu? Você tá demais, hein, Camille? Olha, eu ganhei aqui um monte de livro, um monte de coisa. Então você para com esse celular aí, vai ler, faz uma coisa que preste, que é melhor pra você. Ah, sim, vou dar uma olhada. Olha aqui, ó. Olha, tudo sujo. Não sei nem tudo de comer. Eu trabalhei o dia todo, a menina tá lá no celular. Mãe, veio uma Bíblia. Uma Bíblia? Nossa, e tá nova, veio até na caixa. Vamos ver aqui. Olha aqui, Camila. Pelo amor de Deus, minha caixa. Você sabe aqui, Camila? Olha, vamos ver aqui. Toma. Senhor, quem teve paciência pra escrever isso tudo? Boa pergunta. Quem teve? Eu não tive. Olha, e olha os detalhes. As letrinhas. Mãe, que Olha. desenho. Meu Deus. Ó. Sabe o que eu acho? Foi, né? Você foi homem, não foi, não? Você não acha que foi? Mas só um homem pra escrever isso tudo. Ele tinha paciência, viu? Eu acho que tinha, né? Mas você quer saber o quê? A respeito da Bíblia. Como que ele teve ideia pra escrever isso tudo? Sei lá. A história. Ah, você quer saber a história da Bíblia, gente? Interessante. Eu também queria saber como que foi feito, né? As letras, o papel, os desenhos, né? Como que eles se comunicavam antigamente, né? Ixi, mãe, não tá sabendo explicar não, hein? Pesquisa aí, busca. Pesquisa no Google, esse trem aí que eu também não tem muito bem, né? Google, quem escreveu a Bíblia? A Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, mas por cerca de 40 autores diferentes, profetas, reis, apóstolos e escribas, ao longo de aproximadamente 1500 anos. Inspirada por Deus, que é considerado o autor principal. Moisés escreveu os 5 primeiros livros Pentateuco. O rei Davi escreveu muitos salmos. O apóstolo Paulo, muitas epístolas, e outros como Isaías, Jeremias, João e Lucas também contribuíram com texto em hebraico, aramaico e grego. Minha filha, eu só entendi a parte do grego. Só isso. Você sabe que sua mãe aqui tem uma pouca dificuldade de entender essas coisas e eu não entendi nada. Você entendeu alguma coisa? Mas você tá precisando se atualizar. Entendi um pouquinho também. Já tá de idade, só precisando mais que cadê seu livro de casa também, né? Você não acha? Você não acha? Mas é uma coisa bem curiosa. Essa história toda, né? Muita informação e eu tô aqui pensando. Sabe o que pode ajudar nós? Ei, A sua avó, minha mãe pode ajudar nós. vamos chamar ela. Vamos, deixa eu te falar, sabe por que eu gostei que ela pode ajudar nós? Porque ela é uma mulher sábia, né?
Mas assim, será que ela tá com o aparelho ligado? Porque a mamãe tem mania de ficar lá tricotando, abaixar o negócio. Ela fala que nós fazemos um barulho aqui. É você gritando, dançando, fazendo umas coisas estranhas, né? Eu vou chamar ela pra ajudar nós. Mãe! Ô, mãe! Abaixo? Você que vai gritando assim. Outra porta, você é o crochê. Eu falei pra ela, você, Camila, que mãe tá fazendo crochê. Deixa eu abrir aqui pra senhora, mãe. Pensa. Deixa eu abençoar. Vem cá, tomar um arzinho aqui. Mãe, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Só percebeu que o povo da praça ali, tudo curioso. Eu falei já pra Camila que eu vou fechar essa varanda, porque eles ficam todos olhando aqui que nós estamos conversando, né? Aquele moço daquele José Carlos, não pode dar menor, coitado da esposa dele, né? Ele é curioso, é verdade. Olha, e a dona Tânia lá, finge que tá lavando ali, né? Aquela lá só Jesus. Vamos deixar, né? Deixa eu ver. Senta aqui, mãe. Nossa, com a gente uma pergunta muito importante. Nossa, menina, tira do Pede sério. você me chamar, por que você estava gritando? A dela, ela que teve a ideia. A culpa é minha, eu tive ideia. Deixa eu falar uma coisa aqui pra senhora, mãe. Eu ganhei um monte de livro aqui, e dentro desses livros veio uma Bíblia bonita, grande, e Camille, né, me perguntou como que a Bíblia foi feita, como que foi escrita, que bababã, e a senhora sabe que eu não sei. Mas, e eu lembrei que a senhora fez escola de líder, foi não? Se formou, né? Lembra aquele professor grandão lá que dava aula pra você? Sobre isso? Você lembra, né? Eu não lembro o nome dele agora, mãe. Mas, então, eu falei pra ela, filha, quem pode ajudar a gente é a sua avó. Será que a senhora pode contar pra nós um pouco da história da Bíblia? Ah, do início, sabe? Todo detalhe. Eu quero saber detalhes. A senhora sabe que eu gosto dessa conversa nos detalhes. Ah, minha neta, quando eu tinha a sua idade, eu também tinha essas mesmas curiosidades. Mas com o tempo eu percebi que o livro das Escrituras Sagradas não é só um livro, mas sim de consequências e experiências de vida. E assim, a gente temos que voltar ao tempo, porque a Bíblia foi inspirada por Deus, mas escrita por vários homens. Voltamos ao tempo. Em uma volta ao tempo, antes de qualquer forma de comunicação por escrito, houve uma comunicação verbal, indireta, onde o homem se comunicava com Deus através da contemplação. Eles admiravam a Deus através da criação do sol, admiravam a Deus pela criação da lua, admiravam a Deus por tudo que Ele fez. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Já viu, separou o dia da noite, separação. Aleluia! E as águas da terra, deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Ele mais fez,
povos a criar uma forma de comunicação foram os povos sumérios. Eles faziam, em fundo de caverna, figuras de animais, símbolos da natureza, como sol, mar, lua e furacão, totalmente efetiva para aquela época. Passando um tempo na história, foi criada uma nova forma de comunicação pelos povos sumérios, que é a linguagem cuneiforme. Essa linguagem era uma escrita em moldes de argilas. Eles usavam para padronizar a forma de comunicação deles. Assim surgiu a primeira escrita. Com o salto temporal, houve mais uma evolução na raça humana, que foi a criação da letra egípcia. Era tirada de árvores, que era chamado papiro. Era uma folha muito frágil. Eles padronizaram a sua forma de escrita, fazendo mais uma vez a revolução na escrita humana. Aleluia. A primeira pessoa a registrar a minha história foi Moisés. Aleluia. Arão, dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Arão, eu quero falar para você. Eu tenho muito prazer em louvar a Adonai, porque tem feito tantas maravilhas, nos tirou do Egito, tem feito nós passar por esse deserto com a glória e a honra do nome dele. O único Deus, é Deus. Moisés, sobe ao monte e fica lá. E ali, os mandamentos que escrevi para os ensinar. Que foi, Moisés? Arão, Adonai falou comigo, falou que ele me chamou para subir ao monte do Senhor, e ele disse que ele falaria conosco, com a nação que ele escolheu. Então eu vou te falar, cuide do povo do Senhor na minha ausência, é a sua responsabilidade. Tudo bem, Moisés, ficarei aqui e cuidarei do povo como servir. Shalom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez. Moisés entrou na nuvem que cobriu o monte Sinai e permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites. Pessoal, parecia que estava tudo certo, mas não estava não. Oi. Arão, cadê Moisés? Onde Moisés está? Que sumiu e até agora não voltou. Ele deixou o povo na sua responsabilidade. Estamos sem Deus para adorar. Acho que ele morreu lá, não vai voltar mais. Morreu? Morreu. Voltando no casamento. Moisés, você tem que arrumar um Deus para que nós podemos adorar. Nós não podemos viver sem um Deus para adorar. O que é que eu faço? Nós queremos um Deus. Vai tudo se você quer. Se você não quiser um Deus para nós adorarmos, nós vamos te matar. Vocês sobre o monte, deixam o responsável pelo povo e não faz nada lá com o povo. Não tem nem aí. Como que eu digo, né? Será que Moisés morreu? Aqui. Vocês pediram, eu fiz. Nossa, que Deus lindo, ele brilha, ele é brilhante, todo de ouro. Mano, ai meu Deus, que Deus lindo. Que Deus lindo. Nossa, que tristeza. Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fez sair do Egito se corrompeu. Senhor, como assim? O que esse povo de dura serviço fez? O que está acontecendo aqui? O que vocês fizeram? Arão, você era responsável pelo povo do Senhor. E o que vocês fizeram? Vocês buscaram outro Deus. Não existe outro Deus senão Adonai. Mas Arão, você é o responsável. Adonai escolheu nós como seu povo. Ele pediu para que nós seguíssemos a sua lei. Ele pediu que nós ouvíssemos a palavra dele. Mas vocês praguejaram contra ele. E agora o que será de nós?
Senhor, tenha misericórdia, pois eu não aguento mais. Pessoal, que situação, não é mesmo? Mas não acabou assim. Deus falou com Moisés e ele escreveu novamente os 10 mandamentos. 10 mandamentos desses que tem em mim até hoje. Aleluia. Senhor, eu clamo a Ti, Pai. Eu sei que nós somos um povo de dura serviço, mas eu clamo a Ti, tenha misericórdia. O que os outros povos, as outras nações dirão do Senhor? Que o Senhor tirou do Egito para matar-nos no deserto? Não, o Senhor não quer isso para o Seu nome. O Senhor ama essa nação. Mas eu te peço, Pai, que nós não partamos daqui se não for com a Tua presença. Não, nós não queremos que o Seu anjo vá à frente de nós. Se não for pelo Senhor, não nos tire daqui. Pois bem, mas você que irá escrever. Amém, Senhor. Que assim seja. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás parte mais de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os 10 mandamentos são como um espelho que mostram o que está errado em mim. O amor que está faltando em mim. Os 10 mandamentos são como um espelho que mostram que eu preciso de Jesus. Só Ele quem salva e me conduz. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Essa é a perfeita lei de Deus. Os 10 mandamentos são como um espelho que mostram o que está errado em mim. O amor está voltando em mim. Os 10 mandamentos são como um espelho que mostram que eu preciso de Jesus. Só Ele quem salva e me conduz. Agora é Deus. Agora ora o próximo. É assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, soberano Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado, Nossa, Pai. mãe, tudo isso que a senhora contou aqui pra gente tá só no comecinho. Sim, filha. Antigamente as famílias se reuniam para contar as histórias bíblicas. E isso se dá o nome de tradição oral. Tradição oral? Que isso? Sim, tradição oral são histórias contadas de geração para geração, como na passagem de Abraão, Moisés e Arão. Tradição oral é o período em que os povos de Israel contavam e repetiam histórias, de geração em geração, de forma falada, antes de registrá-las em texto. A maioria das pessoas não sabiam ler e nem escrever. Era caro e difícil, tinta, couro e papiro. Eu vivi em Alexandria, numa época em que a maioria dos judeus já não compreendiam mais o hebraico dos nossos pais. O povo lia as escrituras, mas era como se a voz de Deus estivesse distante, presa a uma língua que poucos ainda compreendiam. E isso inquietava a mim.
Foi então que eu, junto com outros sábios, fui chamado para a missão mais importante da nossa história, que mudaria a nossa história: traduzir a lei para o grego, o idioma que todos falavam. Diziam que nós éramos 72, vindos de diversos lugares, todos com o mesmo propósito. Nos reunimos na grande Alexandria, diante de pergaminhos antigos, buscando cada palavra com cuidado e com reverência. Traduzimos primeiro o Pentateuco, os 5 livros da lei. Com o tempo, outros sábios continuaram a obra, traduziram também os livros históricos, poéticos, proféticos, para que o nosso povo espalhado pelo mundo pudesse ouvir a voz do Eterno em uma língua viva. A tradução que chamaram de Septuaginta correu às sinagogas, foi as escrituras de muitos judeus nos dias de Jesus, e foi a Bíblia usada pelos primeiros cristãos para anunciar a fé. Aleluia! Septuaginta é uma tradução grega feita entre os séculos 3 e 2 a.C. por judeus. Nela incluía todos os meus livros do Antigo Testamento. 72 sábios judeus, 6 de cada uma das 12 livros, fizeram a tradução do Antigo Testamento, por isso do nome Septuaginta. Ai meu Deus, eu tô andando o dia todo, não sei há quanto tempo com essas ovelhas. Vamos logo? Além de cansar, essas ovelhas demoram para andar. Ovelha pimosa, pode para o seu irmão. Aí vai ficar me atrapalhando mesmo, ovelha? Aí glória. Pra sempre, amém. Glória a Deus. Ai, ai. Ovelha primosa, por isso que eu quebro a perna dessas ovelhas. Onde já se viu? Aí a glória. Aí a... Não. De novo essa mesma ovelha me dando trabalho novamente. O que eu faço, viu? Uma menos, né? Não posso fazer nada. Mas espera. Você tá ouvindo, Greg? Você tá ouvindo? Eu consigo ouvir. Ela pelo menos está viva. Vou procurar uma pedra para jogar lá dentro. Ô filha nossa, viu? Barulho de vaso quebrando. Parece interessante. Vou dar uma olhada para ver o que é. Ah, te achei isso. O que será isso? Parece interessante. Vamos lá pra fora que tá muito escuro. Aleluia! Pessoal, além de mim ter encontrado a minha ovelha viva, eu acho, né? Eu encontrei a escritura do nosso Deus. Aleluia! Vamos, vai. Meu Deus do céu. As chaves do Mar Morto, também conhecido como o manuscrito do Mar Morto, são uma das maiores descobertas da minha história. Foram encontradas entre os séculos, entre os anos 1947 e 1956, em cavernas, em Israel, cópia de quase todos os meus livros do Antigo Testamento: Isaías, Salmo, Deuteronômio, Gênesis e Levítico. Isaías foi o meu livro mais completo encontrado, idêntico ao texto moderno. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia a Deus! Eles mostram como era a vida religiosa dos judeus na época de Jesus, confirmando costumes, leis e crenças do período. De tantos
livros descobertos lá atrás são igualzinhos os que tem em mim hoje. Povo de Roma, eu, Marcião, vim revelar a verdade sobre o Deus do Antigo Testamento. Ele não é o mesmo Deus que Jesus nos ensinou. Irmão Marcião, como assim? Você está fazendo uma heresia? Como você pode dizer que o mesmo Deus que criou céus e terra e tudo que existe não é o mesmo Deus? Mas ele é cruel, ele me condena. E Jesus nos ensinou que Deus é um Deus de amor e compaixão. É verdade, Jesus ele falou muito sobre como Deus é amoroso, mas Jesus é a pessoa que mais falou na Bíblia sobre a condenação que virá sobre nós. Não porque Ele é o Deus queira, mas porque nós temos uma raiz de pecado. Sabe aquele pecado original de Adão e Eva? Até hoje nós temos isso dentro de nós. Deus jamais vai querer que o seu filho sofra. Mas eu acredito no Deus que está escrito em Lucas e nas cartas de Paulo, não nesse Deus. Sim, Paulo, ele fala muito sobre o amor de Deus. Lucas também, um dos evangelhos. Mas você nunca leu em Romanos, onde Paulo ele fala para os romanos que Deus nos entregou as nossas concupiscências, porque nós preferimos os prazeres da carne do que a Deus. Deus jamais vai querer condenar um dos seus filhos. Ele não tem prazer na morte dos seus filhos. Mas nós sofremos por causa das nossas escolhas. A partir de hoje, nós, a Igreja do Senhor, teremos que definir o cânon bíblico e somente através dele nós seguiremos o que o nosso Senhor quer. Aleluia. Marcião foi um líder cristão dos primeiros séculos que criou a sua própria versão sobre mim, rejeitando grande parte dos escritos aceitos pela igreja. Ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus de Jesus. Ele eliminou o Antigo Testamento e escolheu apenas alguns livros do Novo Testamento. Depois dessa seita, crença, o cano bíblico, régua de medir, vara de medir, foi definido o Evangelho, uma versão reduzida e modificada de Lucas e 10 cartas de Paulo, também editadas por ele. Aleluia. Obrigado, Senhor. Olá, talvez vocês não me conheçam. Alguns nunca nem ouviram falar de mim. Eu sou Jerônimo de Constantella. E a minha jornada foi guiada por um profundo amor pelas Escrituras. No meu tempo, as pessoas liam diversas versões latinas, mas infelizmente cada uma delas falava algo diferente. E isso me inquietava o coração. Ver que tantas pessoas buscavam uma verdade, mas não tinham um texto claro e acessível. Foi então que eu recebi um chamado: revisar e traduzir toda a Bíblia para um latim simples, acessível e preciso. A tarefa era imensa, por isso deixei Roma, fui viver em Belém, perto, próximo das raízes da fé. Ali, cercado de pergaminhos antigos, longas noites de estudo, mergulhei no hebraico e no grego em busca das fontes mais antigas. Cada palavra, cada frase era comparada, revisada, traduzida. E eu não queria apenas traduzir, eu queria restaurar a fidelidade do texto sagrado. E a palavra de Deus, ela precisa ser fácil. Ela precisa ser fácil acesso para as pessoas. A palavra de Deus, ela precisa ser compreendida. E nós precisamos ouvi-la, escutá-la com clareza, para que nós possamos entender aquilo que Deus espera, aquilo que Deus quer que façamos, aquilo que Deus quer que vivamos, aquilo que Ele espera que nós mesmos a usemos como espelho para que nós nos corrigimos, para que nós possamos viver o extraordinário dEle, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Vulgata Latina é a minha tradução para o latim, feita principalmente por Jerônimo, no final do século IV, nos anos 380 a 405 depois de Cristo. Era simples, fácil de entender para o povo da época.
Não terás outros dias, não cobiçarás, não virás as testemunhas. Oi, quem é você? Oi, eu sou Gutenberg, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. O que você está fazendo? Você não sabe o que eu estou fazendo? Eu posso te falar uma história bem rapidinha? Sim. Tá bom. Eu sou o criador da primeira prensa mundial. Nós temos um grande problema na nossa era. Uma Bíblia é feita de forma manuscrita entre 10 a 20 anos. Então, talvez eu consiga ver no máximo 3 Bíblias em toda a minha vida. Então Deus tocou no meu coração e falou para eu fazer essa obra. E o que ela faz? É muito simples. Eu pego um molde desses de metal, aonde eu vou colocar na minha prensa e vou descê-la. Automaticamente eu vou ter uma página da Bíblia feita. Uau, que interessante! É maravilhoso, não é verdade? Porque dessa forma nós vamos conseguir levar a palavra de Deus a muitas mais pessoas de uma forma mais rápida, e muitas pessoas vão conhecer o reino dos céus. Aleluia! Gutenberg, de 1400 a 1468, foi um inventor alemão que criou a primeira prensa mecânica, revolucionando a forma como os livros eram produzidos. Antes dele, os livros eram copiados à mão, um por um. Eram raros, caros e acessível apenas para monges e nobres. Com a sua invenção, passou a ser possível imprimir muitos livros, rapidamente, e a minha leitura e conhecimento se espalharam pelo mundo. Aleluia! Vocês sabiam que na minha igreja existe o dom de curar? Assim como a mulher do fluxo de sangue foi curada ao tocar a veste de Jesus, venham e adquiram de si, que assim serão curados. Meu Eu sou Martinho Lutero e jamais imaginei que o meu nome estaria no centro de uma revolução espiritual. Mas tudo começou com um peso na minha alma. Eu li as Escrituras, eu meditava nelas de dia e de noite, e eu percebi que a fé que eu obtinha através das Escrituras não era mais a mesma anunciada nas praças, nas igrejas. Eu via pessoas aflitas, comprando indulgências, comprando objetos, pensando que moedas comprariam a paz com Deus. Isso me feriu o coração. Eu sabia pelas Escrituras que a paz com Deus é um dom da graça. Ele nos deu, pela graça. Movido por essa convicção, construí 95 teses. Não para fazer separação, mas para mostrar ao mundo cristão aquilo que as Escrituras já tinham me revelado. Preguei as minhas teses na frente da igreja, Glória a Deus. Preguei as minhas teses na frente da igreja. Fui condenado como herege, me declararam inimigo. Mas eu não podia negar aquilo que as Escrituras já tinham me mostrado. Somente a fé é o fundamento das coisas. Aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. E ela nos permite ver o extraordinário. Somente a graça nos permite alcançar o favor, o amor, a misericórdia do nosso Deus. Somente Cristo é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, e através do seu sangue nós somos lavados, somos purificados, somos remidos todos os dias. Agora, somente ao Deus, porque é o único e eterno e verdadeiro, o único dono de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação, o único que merece o nosso louvor, o único que merece as nossas orações, o único que merece o nosso tempo de joelho no nosso quarto, o único que merece o nosso tempo em espírito, louvando, adorando, exaltando, o único que é digno do fôlego de vida que Ele mesmo colocou em vocês, o único que é digno que você gaste
gaste esse fôlego de vida no altar dele, louvando, exaltando, adorando, curando vidas, transformando vidas, sendo exemplo para aqueles que precisam de um exemplo, assim como Cristo foi. Assim como Ele veio a esse mundo e nos mostrou um caminho, nos conectou de volta ao Pai. Assim como Ele veio e nos trouxe a salvação, assim nós também devemos ser exemplo para aqueles que nos olham lá fora, queridos. Glória a Deus. Por isso que nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. Nós não podemos nos igualar a Ele em graça, em sabedoria, em entendimento, mas nós precisamos buscá-lo cada dia mais. Nós precisamos depender dessa graça cada dia mais. Nós precisamos estar diante dele cada dia mais. Quando você sentir aquela vontade de orar, aquela vontade de jejuar, aquela vontade de estar perto do Senhor, de louvar, você acha que isso é do mundo, queridos? Você acha que o inimigo quer que você faça isso? Não finja que você não ouviu, não finja que você não entendeu, não postergue, não deixe para depois, mas obedeça ao Senhor. Se coloque em louvor e oração diante dele. Porque se ele está te pedindo para se aproximar, se ele está te pedindo, se você sente isso, é porque ele precisa de intimidade contigo. É porque ele precisa que você se renda a ele. Ele tem muito para fazer nas nossas vidas. E quantas vezes nós o deixamos por outras coisas? O bezerro de ouro que foi apresentado aqui em cima são todas as coisas que nós colocamos no lugar de Jesus hoje. Os nossos tempos nas redes sociais, fazendo aquilo que não é por reino, aquilo que não é para a obra. Tudo aquilo, querido, que você tira do centro, tira Jesus e coloca outra coisa, é um bezerro de ouro. No tempo passado era um bezerro de ouro, literalmente. No nosso tempo, é tudo aquilo que nós tiramos de Jesus do centro e colocamos no lugar dele. O centro das nossas vidas é Jesus, tem que ser Ele. Há um vazio em cada um de nós que só pode ser preenchido. É o tamanho perfeito de Jesus Cristo. Não adianta você buscar encher esse vazio no mundo, na bebida, nas drogas. Não adianta você buscar encher esse vazio com outras coisas. Esse vazio é do tamanho perfeito de Jesus Cristo. E precisa ser Ele que tem que ocupar esse espaço. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Martinho foi um alemão, um grande administrador da Reforma Protestante, em 1500 a 1600. Ele defendia a salvação vem somente pela fé, e não por obras ou pagamento. Eu sou a única autoridade para os cristãos. As ideias de Lutero deram origem a uma nova tradição cristã, conhecida como protestantismo. Mudou a história da igreja, influenciou a educação, a minha tradução, a política e a cultura. Nossa, mãe, tudo que a senhora explicou aqui até agora só me fez entender uma coisa: que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. E a Bíblia, Jesus, Ele é o centro da Bíblia o tempo todo. Aleluia. Ele nos ensina a melhorar, né? Ele nos ensina tudo na nossa vida. E às vezes a gente fica errando, perece por falta de conhecimento. Todo o tempo aqui, ó. A gente tem dias tristes, a gente tem dias difíceis. Por que a gente é assim, mãe? Por que a gente não consegue se render? Sabe, hoje eu quero ter esse encontro. Eu quero me render ao Senhor, porque eu sei que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Aleluia. Sim, filha, mas teve muitos obstáculos até chegar à definição das Escrituras Sagradas. Mas sabem de uma coisa, que hoje em dia ela é confeccionada, pronta em 2 dias apenas, com várias tradições e diferentes definições. E mesmo assim, Kemily e Jane, tem muitas pessoas ainda que não têm acesso às Escrituras Sagradas. Então, é o nosso dever de pegarmos o ID. Então, vamos, filho. Vamos? Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.